Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Irlanda, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o funcionamento do sistema cardiovascular, com ênfase agora, é claro, na pequena circulação, né? Então, meus alunos, a promessa aí, né, tá saindo, né? Então, se gostou, né, não deixe de dar um like aqui. Antes de mais nada, deem a opinião de vocês, né, ao término do vídeo. Isso é importante para que possa sair futuros vídeos, né, que ajudem vocês aí no processo do estudo, tanto da anatomia quanto fisiologia, né, entre outros temas que pretendo aí estar dando ênfase futuramente, tá? Então vamos falar, né, da pequena circulação. Gente, quando a gente pensa na pequena circulação, a gente tem que estar relacionando o pulmão, né, os pulmões, e o coração, né, como os protagonistas dessa história, como eu costumo falar em aula, né? Então a gente sabe, né, que nesse processo eu vou ter a comunicação aqui do coração, né, bombeando, enviando sangue para o pulmão, e esse pulmão, né, após processar esse material, devolvendo esse sangue aí para o coração, né? E esse processo, gente, a gente vai dizer que vai ocorrer um chamado hematose. Aí você pensa, professor, certo, mas o que seria esse processo de hematose, né? Então é aquela troca gasosa, né? Então onde a gente vai ter a saída do CO2 e a permanência de O2 ligados aí às hemácias, né? Isso é importante? Total. Né? Então lembra, o CO2 ele vai ser produto, né, da metabolização, né, da ação de alguns tecidos, né? E a gente precisa eliminar esse carbono aí do sistema. E a melhor forma de eliminação é por meio da forma gasosa. E aí onde entra o sistema respiratório, né? Então, como eu costumo dizer em aula, os sistemas, ó, estão funcionando aí um interligado ao outro, né? Nenhum sistema vai funcionar independente, sem a ação total de outro sistema, né? E aí nesse processo de hematose, gente, né, a gente vai observar, tá, que ao interior do pulmão, né, então a gente vai ter aí a artéria pulmonar levando esse sangue rico, né, em CO2, tá? Como está representado aqui no sistema, tá? E pobre em O2, né? Lembra aí o primeiro detalhe que eu falo em aula, né? Artéria, o sangue arterial, ele pode apresentar uma baixa concentração de oxigênio? Pode, tá? Então a gente tem que lembrar que nesse processo da pequena circulação, a artéria pulmonar, ela está levando esse sangue aqui, ó, rico em dióxido de carbono, tá? E pobre em oxigênio, que vai lá até os alvéolos, tá? Vai até a menor unidade morfofuncional do sistema respiratório. E aí nesse processo aqui nessa região é onde vai ocorrer aí essa hematose, né? E aí, professor, o que é que vai ter de posteriormente a esse processo, né? Vamos observar, gente, que o sangue agora vai se apresentar rico, né, em oxigênio, e esse sangue agora deve voltar aí ao coração, tá? Então o sangue vai sair desse sistema pulmonar, tá? Agora rico, né, em O2 e pobre em CO2, e ele volta por meio de quem? Das veias pulmonares. Tá? Então aqui a gente vai observar que essas veias vão se apresentar como um produto final, né, de uma série de confluência, né? Então lembra um ponto importante, né? Artérias, elas sempre vão se ramificar, uma vez que a gente está lembrando aí da sua função, onde ela está levando o conteúdo do coração para um outro órgão, tá? Então a gente lembra que as veias, uma vez que elas estão voltando, levando esse sangue para o coração, elas vão seguindo aquele sentido de confluência, elas vão se unindo e tornando cada vez agora vasos maiores, tá? Então, ó, lembrando de forma rápida, internamente o coração ele vai apresentar aí 4 câmaras, tá? 2 átrios e 2 ventrículos. Sempre, gente, sempre, tá? Observa aqui nessa região de base, né, a base cardíaca, tá? E aqui o ápice do coração. Então, na base do coração, vamos identificar a presença dos 2 átrios, né, o direito e o esquerdo, tá? Vamos observar também a chegada dos 4 vasos principais, né, que é a veia cava comum, né, que vai ser oriunda da veia cava cranial e veia cava caudal, tá? Aqui, ó, os 2 átrios, tá certo? Então, como eu sempre digo em aula, fica atento, átrios são câmaras de chegada, né? De onde, professor? Você está se perguntando nesse momento. Lembra da aula, tá?
Ó, se o átrio é direito, esse sangue vai vir de onde? Do corpo, né? Da grande circulação. E aí, a primeira ressalva que eu faço dessa imagem, né? Como eu sempre coloco em aula, às vezes a gente tem uma oferta muito boa de imagens de anatomia humana, porém a nomenclatura muda um pouquinho, né? Tem que lembrar das normas anatômicas veterinárias, tá? Que eu falo lá na anatomia. Então, veia cava superior, velho, isso aqui para boa parte das nossas espécies animais que vamos estudar, isso aqui não rola. Tá? Então lembra, a gente está lidando com animais que estão posicionados anatomicamente com os 4 membros apoiados no solo. Cabeça voltada ao horizonte, né? Foi mal aí. E aí a gente vai observar que essa veia cava superior ela vai ser agora chamada de veia cava cranial. Tá? E a veia cava inferior, veia cava caudal. Pelo amor de Deus, né? Não usa isso, veia cava superior e veia cava inferior aí nas tuas atividades ou em laudo, pelo amor de Deus, né? Lembra, tu tá estudando medicina veterinária, não é medicina humana não, tá? Então adequa aí a espécie em estudo, tá bom? Então vamos lá. A veia cava superior, veia cava inferior, ela se une formando a veia cava comum e vai jogar esse sangue aqui para o átrio, tá? E enquanto que a gente observa aqui, né, as veias pulmonares trazendo aqui esse sangue também para o átrio, só que o átrio esquerdo. Ah, professor, o senhor falou aí que tem outras 2 câmaras. Isso, perfeito. Né? Temos aqui os ventrículos, então a gente observa, né? Então temos essa comunicação entre átrio e ventrículo aqui por meio das válvulas átrio-ventriculares, né? Então do lado direito vamos observar a presença da tricúspide, né? E do lado esquerdo, a bicúspide, ou também conhecida como válvula mitral. Tá? Professor, e nesses vasos aqui, nesses grandes vasos, né, a gente vai observar a presença das válvulas semilunares. Tá? Então, a estrutura morfológica delas é um pouquinho diferenciada. Eu posso comentar isso futuramente em outro vídeo, tá bom? Então, ó, o que é que acontece? A gente observa que na pequena circulação, né, a gente já viu aí que é o quê? A relação de quem? Coração com pulmão. Show. Né? Se já ficou isso aqui, já está no bom processo. Então a gente vai observar, gente, como eu tinha dito a vocês, átrios são câmaras de chegada. Logo, ventrículos são câmaras de saída. Então é necessário que a contração dessa câmara ocorra para ter a expulsão, a ejeção desse sangue aí para fora do coração. Então a gente vai observar o quê? Primeiramente, ventrículo direito, né? Então, o ventrículo direito vai lançar esse sangue para quem? Para os pulmões, professor. Tá aqui, ó, tá no teu slide. Show, né? Qual vai ser o vaso que vai estar enviando isso daí? Vamos observar que está saindo aqui pela artéria pulmonar, tá? Então, uma artéria levando sangue para fora do coração. Até aí nenhuma novidade, né? Porém, né, lembra sempre, né, às vezes eu pergunto isso em aula, gente, artéria só vai servir de vaso de passagem para sangue rico em oxigênio? Olha aí, depende, né? Depende de quê? Depende da circulação, tá? Então aqui na artéria pulmonar, vamos observar que esse sangue rico em oxigênio não vai acontecer, tá? Na artéria pulmonar, a concentração de oxigênio é baixa, tá? Chegando no pulmão, né, aquilo que eu tinha falado anteriormente, vai ocorrer o quê? Hematose. E aí essa hematose, né, agora esse sangue rico em oxigênio retorna novamente agora para o coração, né? Então se está retornando, vai para uma câmara de chegada, então para um átrio. Átrio direito ou esquerdo? Esquerdo, tá aqui novamente, para não esquecer, tá? Então, a gente tem essa comunicação entre os pulmões e entre aí o átrio esquerdo, tá certo? Então, o sangue agora é rico em oxigênio. Não esquece disso, tá? E ó, o que é interessante, né? Mais uma vez, uma artéria ela pode sim, né, conter um sangue rico em dióxido de carbono. Em que situação? Um exemplo bem claro está aqui, ó, citado aqui em cima. Opa, aqui, citado aqui em cima, né? É o caso da pequena circulação, onde a gente vai observar a artéria pulmonar levando esse sangue aí com baixa concentração de oxigênio, tá? Ó, como eu tinha dito, então entre a divisão de átrios e ventrículos, vamos observar, né, que a presença da válvula tricúspide, né, no ventrículo direito, tá? Anatomicamente, dá para a gente diferenciar? Sim.
né? Então a gente vai observar que a parede da musculatura, né, do ventrículo direito, ela é relativamente mais fina, né, mais delgada comparada com o ventrículo esquerdo, tá? Seu volume também é relativamente um pouco menor, tá? Então a gente observa, certo, a presença dessa válvula tricúspide, tá? Além dela, a gente vai observar outras estruturas morfológicas contidas no interior do coração, como é o caso das cordas tendíneas, tá? Trabécula septomarginal, tá? E aí essas estruturas ajudam também no seu funcionamento. Olha que bonitinho aqui a imagem, ó. Esse esquema eu acho bem legal. Eu uso até ele em aula, né? Meus alunos estão aí para dizer que eu não estou mentindo, tá? Então, ó, temos aqui a válvula atrioventricular, nesse caso aqui a tricúspide, tá? Tá aqui, ó, tricúspide. Um exemplo da válvula semilunar, tá? Aqui nos grandes vasos, tá? E tem umas válvulas aqui, atrioventricular do lado esquerdo, né? Nesse caso aqui a mitral, ou também conhecida como válvula bicúspide, tá? Nomenclatura é válida, professor? É válida, tá?